Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus ao seu coração, você que está aqui no templo, você na sua casa, que o Senhor nos abençoe, que essa noite seja uma noite tremendamente abençoada pelo Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, porque estamos reunidos aqui na presença do Senhor com os nossos irmãos, para compartilhar da alegria da salvação em Cristo Jesus, para expressar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, para ouvir a sua voz e para ser aplicado no nosso dia a dia o desejo de fazer com que Cristo seja exaltado através da nossa vida, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Neemias, no capítulo 1. Gosto muito desse texto, gosto muito desse fato. Podemos aprender algumas lições importantes de Neemias, que colocou a sua vida nas mãos do Senhor como intercessor, fazia da sua vida uma vida comprometida com o Senhor, uma vida de grandes mudanças, uma vida transformadora, uma vida desafiadora. E mais do que nunca nós precisamos revelar isso no nosso viver, uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor, uma vida que venha trazer alegria ao Senhor, nos colocar nas mãos do Senhor e ser um instrumento nas mãos do Senhor. E podemos aprender sobre a vida, o ministério de Neemias, as batidas de um coração de um intercessor. E é isso o nosso desafio nessa noite, é que o Espírito Santo de Deus venha nos despertar a ter um coração, as batidas de um coração de intercessor, de poder ser homens e mulheres marcados de uma intimidade com Deus extraordinária. Neemias capítulo 1, vou estar lendo esse texto, os irmãos estejam acompanhando, depois permaneçam com a sua Bíblia aberta, e nós estaremos lendo, acompanhando esse texto. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor: estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e a situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. E então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos, ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos, estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te que tu disseste a teu servo Moisés: se forem fiéis a mim, eu dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para restabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Neste tempo eu era copeiro do rei. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração, amém? Vamos orar, vamos fazer com que aquilo que Neemias nos ensina
orar, clamar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós cantamos, louvamos ao Senhor através da adoração dos hinos, adoramos o Senhor através da oração, adoramos o Senhor através da leitura da Tua Palavra, adoramos o Senhor, ó Pai, na aplicação da mesma na nossa vida. E nesta noite, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, como temos clamado a Ti, ó Deus, um avivamento bíblico e espiritual. É necessário, Senhor, nós nos tornamos intercessores, que as batidas, ó Deus, do nosso coração sejam, ó Deus, de um coração de intercessor, de intimidade, de busca, de confiança, de dependência plena do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, fale ao nosso coração, pois oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Interceder significa literalmente mediar, significa fazer mediação. Interceder é você se colocar no lugar do outro e defender a causa dele. Neemias, ele se destacou na história como intercessor. O seu nome significa aquele que Deus consola, ou consolado por Deus, ou consolador. E nós podemos aprender algumas lições importantes, porque o coração de Neemias era um coração de intercessor. Ele não precisava mais se importar com o seu povo, uma vez que estava fora, já estava talvez com a sua vida bem tranquila, mas Neemias se colocou como intercessor do seu povo. Ele se colocou ali sentindo a pele do seu povo, o momento em que o seu povo estava vivendo. Ele então se coloca como intercessor, ele sente na pele a necessidade do seu povo. Meus amados, o que nós temos percebido mais do que nunca nesses dias, ou nesse tempo que nós estamos vivendo, nós não conseguimos, ou muitas vezes não queremos nos colocar no lugar do outro. Isso tem nos tornado muitas vezes pessoas longe de Deus, sem interceder, sem confiar no poder de Deus. Nos colocamos muitas vezes isolados, pensamos só em nós, queremos que o Senhor abençoe minha vida, minha família, minha casa, isso é extraordinário. Mas nós precisamos nos colocar como intercessor no lugar das pessoas que estão necessitadas e que precisam da graça, do poder, da manifestação do Espírito Santo de Deus. E o Senhor quer usar a sua igreja, Ele quer usar a minha vida, a sua vida. As batidas do nosso coração precisam ser batida de um coração, um coração intercessor. Neemias, ele começa o seu ministério orando. A sua oração é uma das mais significativas registradas na Bíblia. E podemos ver alguns elementos da adoração, da confissão, da adoração, da intercessão. Porque na verdade, as batidas do coração de Neemias eram batidas de coração de um homem que gostava de investir tempo com Deus através da oração. E nós temos batido muito nesta tecla, porque não há outra forma de nos aproximarmos de Deus, de buscarmos a manifestação de Deus, através de Jesus Cristo, claro, mas o acesso que temos, que Jesus nos deu através da oração. A oração, ela não tem poder, mas ela é o caminho que leva àquele que é todo-poderoso. É quando nós nos colocamos diante de um Deus soberano, um Deus criador, sustentador, amoroso, que tem o poder, que tem o controle de todas as coisas. E isso Neemias sabia por experiência, motivo esse que tornou um intercessor, porque sabia que Deus, com as suas promessas, poderiam mudar a situação do seu povo. E nós precisamos reconhecer que o nosso povo precisa de reconstruir. A nossa nação, a sociedade, a humanidade precisa ser reconstruída. E nós precisamos nos colocar como intercessor desta nação, deste povo, para que a manifestação de Deus, para que as promessas de Deus sejam vividas no lar, em cada família, em cada lugar. E nós podemos então aprender algumas coisas, como bate o coração de intercessor. Como então eu posso comparar a minha vida com a vida de Neemias? Como eu posso então influenciar na sociedade? Como eu posso então me colocar na disposição do Senhor para que Ele nos use, para levar essa mensagem adiante, levar esperança a este povo, a confiar plenamente no Senhor? 3 lições gostaria de passar para os irmãos nessa noite. A primeira: o coração de intercessor bate ao sentir o fardo dos outros a si mesmo.
Foi exatamente o que Neemias passou. Nos 3 primeiros versículos diz exatamente isso. Quando ele soube a situação do seu povo, que tudo estava destruído, Neemias ele sentiu a situação na pele. O meu povo, ele se colocou na condição daquele povo, então, e a sua necessidade de buscar, de clamar o Senhor, não havia outra saída a não ser orar. Ele poderia ter imediatamente ter largado tudo e ter partido para Jerusalém, ter partido para reconstruir. Mas Neemias me ensina algo como intercessor: não fazer nada sem a direção de Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. O intercessor, ele torna-se responsável diante do conhecimento de uma necessidade. E esse conhecimento dos problemas do seu povo levou a Neemias a orar a respeito do assunto, porque o intercessor, ele sente a dor do próximo. O intercessor, ele sente na sua própria pele. Neemias então, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou durante 4 meses pela causa do seu povo. Meus amados, nós precisamos voltar a ter intimidade com Deus, com um tempo significativo, com um tempo de oração. É a mesma tecla. Às vezes nós sempre falamos sempre a mesma coisa, porque não há outra forma, não tem necessidade de inventar, não tem outra criação que nos leve à presença de Deus, não há outro meio que nos leve a experimentar a graça de Deus, a não ser através da oração, de abrir o nosso coração para Deus e falar para Deus, expressar o nosso medo ao Senhor, expressar a nossa dor ao Senhor, interceder pelas famílias, interceder pelas vidas, interceder pela nação, interceder pelo mundo. Não há outra forma. Nós queremos mudanças, nós queremos tantas coisas extraordinárias, mas o único meio, a única forma, o único que pode mudar todas as circunstâncias é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Neemias então, ele ouvindo a situação do seu povo, como um coração ali batendo, como intercessor, ele sentiu o fardo do seu povo e começou a orar, a interceder. Se você observar, ele poderia dizer o seguinte: aquele povo foi desobediente, aquele povo desobedeceu às leis de Deus, aquele povo abandonou o Senhor. O problema, eu estou bem, eu estou tranquilo, eles se viram, eles têm que pagar pelo preço. Mas se você observar o texto que nós lemos, Neemias se colocou como aquele povo: nós pecamos, minha família pecou. Ele se igualou àquele povo, ele se colocou no mesmo nível. E mediante a isso, então, ele começou a clamar ao Senhor, ele pediu a direção do Senhor, ele começou a levar esse fardo era tão pesado que ele colocou diante do Senhor em oração. Meus amados, não há necessidade de carregarmos mais o nosso fardo, nós precisamos entregar ao Senhor, precisamos confiar no Senhor, precisamos colocar diante do Senhor, precisamos colocar como intercessor, carregando o fardo dos outros em oração, entregando para o Senhor, confiante no seu poder, confiante na sua graça, confiante na sua manifestação. Porque o intercessor, ele não tem pressa de sair da presença de Deus, até que a sua causa não seja respondida. E nós muitas vezes nos colocamos diante de Deus, colocamos pedidos, até choramos diante de Deus, e muitas vezes nós esquecemos. Mas nós precisamos de intercessores que sejam persistentes ao Senhor, clamar ao Senhor por um avivamento bíblico e espiritual. Reconhecer que nós estamos numa situação difícil, reconhecer que nós erramos, reconhecer que nós pecamos, reconhecer que nós muitas vezes abandonamos as Escrituras, que nós muitas vezes abandonamos as promessas do Senhor, precisamos nos igualar, e quando nós nos igualamos então ao povo, isso bate em nós um ardente desejo de buscar o Senhor, e dizer: eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero agir do Senhor, eu quero o poder do Senhor, eu quero reconstruir a minha vida, quero reconstruir a minha família, eu quero reconstruir a igreja do Senhor, eu quero reconstruir esta nação. Nós precisamos de intercessores que sejam persistentes, precisamos de intercessores que sejam tementes ao Senhor, que sintam o fardo do outro, que clame ao Senhor, que proclame a glória do Senhor. Mas há uma segunda lição que nós podemos aprender nesse texto: como bate o coração de intercessor, bate ao reconhecer a soberania de Deus sobre si. Olha o texto no capítulo 1, no verso 5, na parte A, quando Neemias diz o seguinte:
Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. O ponto de partida é Deus. O ponto da reconstrução é Deus. O ponto da mudança é Deus. Ele é o Senhor. Talvez Neemias, naquela situação, sabendo do seu povo, talvez até sem condição financeira, sem acesso a chegar naquele lugar, nós vamos observar no texto que a direção do Senhor, quando Neemias buscou a direção do Senhor, Deus foi abrindo as portas, e Neemias reconhecia que a soberania de Deus, o poder de Deus, não ia falhar nos seus propósitos. É por isso que Neemias buscou a Deus em primeiro lugar. Ele reconheceu a sua situação, reconheceu a sua limitação, mas ele também reconheceu Deus que poderia mudar a história. Assim somos nós. Muitas coisas, ou podemos dizer quase nada, podemos mudar a situação que nós estamos vivendo, mas quando nós cremos na soberania de Deus, Ele pode. É por isso que eu preciso ter tempo significativo com Deus em oração, porque o intercessor, ele aproxima-se de Deus com um profundo senso de reverência. Neemias, ele começa a sua intercessão adorando a Deus. Neemias, ele entende que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Neemias, ele focaliza a sua atenção na grandeza de Deus antes de pensar na enormidade do seu problema. E nós tememos porque nós olhamos pelo tamanho do problema e esquecemos do tamanho de Deus. Nos amedrontamos porque nós olhamos para as circunstâncias, para as coisas que estão ao nosso redor, que trazem medo, que trazem insegurança, e nós muitas vezes limitamos, a nossa fé e não olhamos para um Deus que está acima de todas as coisas, é o Senhor e pode mudar a história. Por isso, um coração que bate, um coração de intercessor, um coração voltado para Deus, é um coração que reconhece quem é Deus. Senão, por que nós oramos? A quem nós oramos? Como nós oramos? Às vezes, somente para demonstrar uma religiosidade que aprendemos a orar. Não, é muito mais do que isso. É uma intimidade, é uma busca plena do Senhor que Ele pode. E Neemias, ele faz oração: ó Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível, tudo está em tuas mãos, o Senhor pode. Eu sou limitado, eu dependo da graça do Senhor. Se você observar lá no livro de Daniel, no capítulo 11, no verso 32, Daniel, uma das frases mais lindas, que diz o seguinte, no versículo 32 de Daniel capítulo 11: seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. Mas diz o texto, olha no versículo 32, ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem a Deus serão fortes e resistirão. Precisamos de homens e mulheres fortes que resistem o desânimo, o cansaço, a incredulidade. Precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, com uma vida cristã amadurecida, fortalecida, resistente, lutador, desafiador, porque Deus, Ele continua sendo o mesmo de Neemias, o mesmo de Daniel, é o nosso Deus. E esta soberania de Deus, essa grandiosidade de Deus, faz com que nós venhamos esperar no Senhor, encontrar no Senhor a saída, se fortalecer no Senhor. E o coração de um intercessor é um coração que crê na soberania de Deus. Ele não desiste de orar, ele sabe quem é Deus, não somente pelas coisas que ouve, que lê, mas que experimenta, que reconhece a grandiosidade de Deus. Neemias sabia quem era Deus. Neemias reconhecia o caminho para restaurar o seu povo. Meus amados, você conhece verdadeiramente Deus, o que Ele faz, o que Ele é? Quando nós reconhecemos isso, nós nos colocamos tão pequenos, e então nós queremos imediatamente buscar a sua face, queremos imediatamente buscar a sua direção e buscar a soberania de Deus, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Amém?
Mas uma terceira lição muito interessante nesse texto: como bate o coração de intercessor, bate ao afirmar na fidelidade de Deus. No próprio capítulo 1, no versículo B, na parte final, ele diz o seguinte: quando Neemias, reconhecendo a fidelidade de Deus, ele diz no versículo 5, diz assim: que guardas tua aliança de amor, leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Neemias, ele reconhecia que a fidelidade de Deus levaria à vitória, porque ele tinha o reconhecimento da fidelidade de Deus. E certamente uma coisa eu quero desafiar a você nessa noite: a pensar, a meditar na fidelidade de Deus na sua vida. Como você pode reconhecer a fidelidade de Deus na sua vida? É reconhecer os seus feitos, reconhecer quem Ele é, da sua soberania. E quando nós reconhecemos toda a jornada, quando nós reconhecemos a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, nós queremos permanecer na presença desse Deus. E podemos crer, porque o intercessor sabe que Deus é fiel à sua aliança. Ele vai diante de Deus. Neemias expressou isso claramente em sua oração. Reconhecemos, somos o povo de Deus. Ele firmou conosco uma aliança eterna de ser o nosso Deus e nós o seu povo. Ele veio por nós e nos prometeu estar conosco sempre, porque quando oramos podemos nos agarrar nas promessas dessa aliança. E o intercessor, ele fundamenta-se não nos seus méritos, mas na fidelidade de Deus. Neemias reconhecendo, ele dizendo o seguinte: nós pecamos, nós erramos, mas o Senhor é soberano, o Senhor é fiel, então eu quero viver na presença do Senhor, quero buscar a tua face, porque não há outro meio. Esse é o ponto de partida de uma restauração, a começar na sua vida, a começar na sua família, no seu lar, a começar nas pessoas que estão ao seu redor. E o intercessor, meus amados, ele busca a direção de Deus. Neemias, ele tem disposição para interceder, porque conhecia o caráter e a misericórdia de Deus. Então, quando nós intercedemos pela nossa família, quando nós intercedemos pelo nosso lar, quando nós intercedemos pela nossa nação, é porque nós confiamos na fidelidade e na misericórdia de Deus. E isso nos motiva a ter mais tempo em oração. Isso nos motiva mais a orar. Isso nos motiva a estar mais juntos em oração. Isso nos motiva a estar na casa de Deus e orar e compartilhar com os irmãos em oração. Isso motiva os irmãos a estarem fazendo os pedidos pela internet. Isso nos motiva a estar nos cultos das quartas-feiras na igreja, para orar ao Senhor, para interceder ao Senhor, para aprendermos juntos e nos colocar no lugar do próximo. Então poder interceder e reconhecer a soberania de Deus, a fidelidade de Deus. Pela oração de Neemias, um obstáculo aparentemente intransponível foi reduzido a proporções domináveis. Aquilo que ele não poderia resolver, aquilo que ele não poderia dominar, ele colocou tudo nas mãos daquele que pode. Ele se colocou à disposição daquele que pode, no Deus Todo-Poderoso, no Senhor Todo-Poderoso. O coração, se você vai observar, o coração do rei se abriu, os muros foram levantados e a cidade reconstruída, porque Neemias reconheceu com Deus ele podia, que Deus poderia restaurar. Eu não sei como está a sua vida hoje, não sei como está a sua família hoje, eu não sei qual a notícia que você recebeu hoje, eu não sei qual a notícia que tem trazido dor, amargura ao seu coração. A saída é em Deus, em oração, na confiança, na soberania de Deus, na fidelidade de Deus, nas promessas de Deus, na aliança de Deus. A minha oração é que as batidas do nosso coração sejam batidas de um coração intercessor. E como é possível isso? Sermos sensíveis aos fardos dos outros, é interceder pelas pessoas, é reconhecer a soberania de Deus sobre nós, é firmarmos na fidelidade de Deus, porque Deus
muda a história. A oração muda a história, porque clamamos aquele que tem o poder, aquele que é soberano, aquele que é o Senhor, aquele que é fiel. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Quantas notícias, quantas coisas. Estamos aqui nessa noite não porque nós somos melhores. Você não está ligado agora à internet por acaso, mas Deus revelar a você, revelar a mim, a cada um de nós, revelar que Ele é soberano, que Ele é fiel. E se há algo no nosso coração que está destruído, que precisa ser reconstruído, reformado, precisa ser transformado, Deus está pronto para agir com seu poder. Mas como podemos fazer isso? Como podemos experimentar isso? Dizer para Deus: somos limitados, Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor é fiel. Eu clamo, Senhor, nesta noite por reconstrução, por uma reforma na minha vida. Reconstrua a minha vida em primeiro lugar, reconstrua a minha família, reconstrua, Senhor, reconstrua. Em 52 dias, aquele muro foi reconstruído, Jerusalém foi restaurada, porque um homem com um coração de intercessor se colocou à disposição de Deus. Nesta noite eu desafio a você, como sou desafiado ao ler esse texto, a Deus falar o meu coração. Algo precisa ser reconstruído na minha vida, e não há outra saída a não ser recomeçar em Deus, porque Ele é soberano e Ele é fiel. Você crê nisso também e quer reconstruir algo na sua vida nessa noite? Comece com Deus e em Deus. Se você crer nisso e há algo no seu coração e deseja colocar diante de Deus, diga para o Senhor: Senhor, eu creio, perdoa as minhas falhas, reconstrua a minha vida hoje, reconstrua a minha família, reconstrua, Deus, a nossa cidade, nosso estado, o nosso país. Eu me coloco como intercessor, reconstrua segundo o teu poder. Você quer dizer isso para Deus? Fique de pé no seu lugar dizendo: eu quero me colocar nessa noite como intercessor, e reconstrua primeiro a minha vida hoje, em nome de Jesus. Você sente essa necessidade? Fique de pé no seu lugar para a gente orar juntos e vamos clamar ao Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos interceder juntos. Deus abençoe. Vamos clamar ao Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Jesus. Comece com Deus, reconstrua com Deus, em Deus. Creia, Ele é soberano, Ele é fiel. Glória ao Senhor Jesus. E vamos juntos clamar ao Senhor. Não há outra saída. Se pudesse, daria outro meio, outra forma. E a forma mais simples e mais objetiva é crer no Deus soberano e fiel. E a sua vida será reconstruída para a glória do Senhor. Vamos orar. Deus amado, Deus santo, que riqueza para o nosso coração ter o Senhor como nosso Deus. Não há outro Deus a não ser o Senhor. E nos colocamos, ó Deus, como intercessor. Primeiro, ó Deus, reconstrua a nossa vida. Somos limitados, fracos, quebrados. Mas quando o Senhor, nós reconhecemos a soberania do Senhor, a fidelidade do Senhor, sabemos e cremos que tudo pode ser reconstruído pelo Senhor e para o Senhor. Há muitas vidas, ó Deus, que nesta noite se colocam diante do Senhor como intercessor. Mas, ó Pai, a começar em nós, sejamos o ponto de partida desta reconstrução. Usa-nos para o louvor da sua glória.
Nos mostre, Senhor, a tua glória. Nos mostre, Senhor, esse caminho maravilhoso, essa visão que Neemias teve de olhar para a grandeza do Senhor antes de ver qualquer circunstância. Abre os nossos olhos para contemplar o Senhor, o teu poder, a tua soberania, e ajuda-nos, ó Deus, a prosseguir, a avançar, a reconstruir, pelo nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado, porque tu és o mesmo Deus de Neemias, pronto a reconstruir. Por isso nós pedimos, dá-nos a tua direção. Mostra-nos, ó Deus, o caminho do Senhor, o caminho eterno, o caminho perfeito. E ajuda-nos, ó Deus, a reconstruir aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós, para cada vida que se colocou de pé, para cada oração sendo feita agora, pelo poder do nome de Jesus, a quem nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Poder sentar, queridos. Deus nos abençoe.